Tribuna Rural. Oferecimento: Sicoob Planalto Central. Olá, um bom dia especial a você que acordou cedinho e já está aí ligadinho no Tribuna Rural. Porque aos domingos o seu café da manhã é com a gente. Seja muito bem-vindo. No programa de hoje vamos mostrar que o cultivo de produtos orgânicos aqui no DF tem aumentado bastante. E o crescimento do agronegócio, o único setor da economia a apresentar alta no PIB do primeiro trimestre de 2020. Uma das regiões administrativas mais antigas do DF e polo de produção fez aniversário agora na primeira semana de junho. E nós preparamos uma linda reportagem que conta a história. Tudo isso e muito mais você acompanha agora. O Tribuna Rural está no ar. As tecnologias estão em constantes avanços e o seu devido uso nos permite mais agilidade em nossos trabalhos. Na área rural não é diferente. Já mostramos diversos casos de como elas ajudam em todo o processo da produção de alimentos. E agora vai ajudar também na segurança rural. Policiais militares que atuam no Batalhão Rural do DF estão se preparando para utilizar drones no dia a dia. Vamos ver como está sendo essa capacitação. Cerca de 15 policiais militares que atuam na área rural do DF tiveram um dia de trabalho diferente. Foi em sala de aula. Eles estão participando de um treinamento de operação de drone e captação de imagens aéreas. O workshop é fruto de uma parceria entre o Senar DF e a Polícia Militar do Distrito Federal. O Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, ele já compõe no seu portfólio a capacitação, a formação profissional rural do curso de drone, né, pilotagem de drone. E uma vez que foi provocado pelo capitão Rafael, em um evento, a possibilidade de fazer esse treinamento com os policiais militares do Batalhão Rural do Distrito Federal. Com o uso de drones, a corporação amplia as formas de patrulhamento na área rural, contribuindo com a eficiência do trabalho dos policiais e, por consequência, garantindo mais segurança no campo. O veículo aéreo não tripulado, ele é mais silencioso, ele chega a locais onde o policial não consegue chegar, nem o cão consegue chegar. Então a gente consegue fazer a captura, assim como a gente consegue cadastrar as propriedades com mais rapidez. O nosso programa Guardião Rural, que cadastra propriedades, a gente consegue, em menos tempo, percorrer toda a propriedade conhecendo os seus pontos vulneráveis, os locais, os animais, os insumos. E isso facilita muito no patrulhamento rural. A previsão é capacitar para o uso de drones 45 militares que atuam na área rural, onde as distâncias dificultam o patrulhamento somente por terra. Neste momento ímpar, né, onde estão todos em casa, nós estamos tendo o relato dos próprios policiais, que aumentou o índice de agressões contra a própria família, assaltos, furtos. E então, nesse momento tão complicado, nós abrimos essa sessão para capacitá-los e levar maior segurança para o produtor rural. O produtor rural merece essa instrução que está sendo feita, porque tudo vai em favor dele. O policiamento mais bem preparado, o policiamento atuando com os drones, a gente vai otimizar o nosso serviço, vai conseguir garantir maior segurança pública e paz social para o produtor rural, produtora rural do Distrito Federal. Realmente, toda tecnologia é bem-vinda quando traz a missão de bem-estar para a sociedade e facilita o trabalho dos profissionais. A procura por alimentos orgânicos está crescendo bastante, mas para que nós tenhamos acesso a esses produtos é um longo processo que se estende desde o plantio até chegar às nossas mesas. E os produtores enfrentam grandes desafios, como vamos ver agora na reportagem. Nas prateleiras dos supermercados e nas feiras do DF, temos encontrado cada vez mais opções de produtos orgânicos. Isso é reflexo de um mercado em franca expansão. O aumento na demanda exige aumentar também a produção. Em 2019, foram mais de 450 hectares destinados à produção de orgânicos no DF. O produto que teve maior espaço de plantio foi a alface, com 60 hectares.
Nós temos percebido um crescimento de aproximadamente 20%, né, na área de produção e produtores. Isso em decorrência do aumento da demanda, né, consumidores que têm buscado mais esses alimentos por estarem mais conscientizados e buscado um alimento mais saudável e que tem uma preservação ambiental. Lucas tem se dedicado ao plantio há mais de 5 anos e destaca que o sistema orgânico vai além de um negócio. A minha aposta na produção de orgânicos, ela vem de uma questão de princípio de vida, né, de valores que eu aposto e de valores que são a base da minha atuação na sociedade e a minha contribuição em vida para a sociedade que eu desejo. Desde o plantio até chegar ao consumidor final, são inúmeros os obstáculos que os produtores enfrentam. Mesmo com as adversidades, o número de adeptos ao sistema orgânico tem crescido. Quando você tem um valor agregado maior para o cliente, pode passar a ideia de que é sempre mais vantajoso você plantar orgânico, né? Mas os desafios ainda são grandes, principalmente em relação à mão de obra, custos, acesso a crédito e, enfim, então é um desafio interessante e bonito de se encarar. Atualmente, nós temos 265 produtores orgânicos certificados com cadastro junto ao MAPA, o Ministério de Agricultura. Por volta de 50 produtores por ano, eles conseguem passar por esse processo de conversão e ter esse selo, né, o selo de orgânico. Pesquisa realizada em 2019 pela Organis, entidade que reúne empresas e produtores de orgânicos, apontou um crescimento expressivo no número de consumidores, o que tem refletido no aumento da produção e também dos pontos de venda. 19% dos brasileiros consumiram algum produto orgânico nos últimos 30 dias. Ou seja, praticamente 1 de cada 5 brasileiros consumiu algum produto orgânico. É um mercado que vem crescendo, a preocupação das pessoas, né, com a sua saúde, com o meio ambiente, são crescentes também. Então, eu considero que hoje é mais fácil comercializar orgânicos do que há décadas atrás. A durabilidade dos produtos, o frescor, a textura, o sabor. Acho que o sabor é a característica, né, do alimento que os consumidores mais ressaltam, né, como uma virtude do produto orgânico. De acordo com a Emater, em 2018 foram 314 hectares destinados à produção orgânica. Se comparado com o ano de 2019, houve um aumento de mais de 150 hectares aqui no Distrito Federal. Vamos para um breve intervalo e no próximo bloco você vai acompanhar a reportagem sobre a assinatura do PENAI 2020. Até já! No Sicoob, a prioridade sempre são as pessoas. Neste momento delicado, pense no seu bem-estar e da sua família e fique em casa. Daí mesmo, você pode gerenciar suas finanças sem precisar ir até a agência. Pelo app Sicoob e Internet Banking, você faz transferências, recebe e realiza pagamentos. Faz recarga de celular e muito mais. Tudo de um jeito simples e seguro. Para fazer compras ou saques, conte com o Sicoob Card. Nossos caixas eletrônicos continuam sendo abastecidos normalmente. Precisa de um atendimento mais pessoal? Em alguns locais, as agências do Sicoob estão funcionando em horário especial para reduzir a circulação de pessoas e atender quem mais precisa. Se no seu estado o atendimento foi suspenso, basta entrar em contato via telefone com a sua cooperativa ou agência. Em ambos os casos, estamos tomando todos os cuidados necessários para manter a segurança de nossos cooperados e colaboradores. Não podemos dar as mãos, mas podemos unir nossas atitudes e fazer a diferença. Sicoob. Produzida totalmente nas terras do coração do Brasil, pela Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal Copadef. A farinha de trigo Buriti tem sabor e aroma inigualáveis, que são a expressão perfeita da qualidade que vai desde o plantio do trigo até a sua mesa. O moinho da farinha Buriti segue os mais rigorosos padrões de seleção e processamento. Tudo para oferecer uma farinha de trigo de excelência perfeita para massas, pães, tortas e doces. Experimente e comprove. Farinha de trigo Buriti. Orgulho dos brasilienses. Sabor de qualidade para a sua mesa.
Eu imagino que você que nos assiste está torcendo para que esse momento de distanciamento social passe logo e possamos curtir a vida em harmonia com a natureza e fazer aquela boa aglomeração que nos traz tanta felicidade, não é mesmo? O que todos nós esperamos é que o mundo pós-pandemia seja bem diferente e que possamos valorizar mais um simples almoço em família. E pensando nessas mudanças, o agroturismo precisa se preparar para oferecer aos futuros visitantes que não vem a hora de sair de casa, originalidade e responsabilidade em seus estabelecimentos. Essa é a dica de hoje da Relações Públicas e especialista em hotelaria, Lara Perdigão. Vamos conferir. Dica de hoje para você que já observou ou deseja participar deste novo cenário do avanço do agroturismo no nosso país. Essa dica é para você também que tem a sua fazenda, o seu sítio, que já faz parte de algum roteiro turístico ou deseja ingressar nele. Originalidade e responsabilidade. O que a gente quer dizer com isso? Seja original. Comece a observar o que a sua fazenda, o que seu sítio tem de essência. Às vezes está ligado à sua atividade pecuária, muitas vezes está ligado à produção de leite, produção de queijo. As pessoas adoram ver as vacas sendo ordenhadas. Isso é uma experiência fascinante para quem está acostumada a ver apenas o leite já pasteurizado, já processado e na prateleira do supermercado. Esse é um item, né? A sua fazenda pode ter, o seu sítio pode ter algo muito especial. Então a dica de hoje é: comece a observar o que você tem aí, que alguém já comentou ou que a sua família mesmo fala que, nossa, esse espaço que a gente tem aqui é tão bonito, ou essa atividade que a gente faz é tão interessante. Comece a observar, anote, porque sempre terão alguns requisitos importantes para que essa atividade vire um atrativo turístico. É importante que você busque informação na secretaria da sua cidade, mas existem algumas coisas que já são básicas, que já fazem parte da questão da higiene do seu ambiente, da higiene da sua atividade. Então, guardadas as normas de vigilância sanitária, guardados os cuidados que precisam ser tomados, porque as pessoas não têm o costume da vivência rural. Então, existe todo um aparato para te ajudar a organizar isso. Mas a dica de hoje é: comece a observar aquilo que é a essência da sua atividade. Comece a observar aquilo que te faz diferente. É provável que é essa diferença que vai fazer também uma experiência diferente para o turista, para o visitante, e ele leve a melhor impressão da sua cidade, da sua propriedade, da sua hospitalidade e queira voltar. Um abraço e até mais! Se você tem algum assunto específico dentro do tema agroturismo e que gostaria que a Lara comentasse, é só nos enviar por e-mail e nós teremos a alegria de lhe mostrar a resposta dela aqui no Tribuna Rural. Atenção, você que é artesão ou tem alguma atividade produtiva como fonte de renda. Aqui no Tribuna Rural você tem um espaço para a divulgação dos seus produtos. Essa é uma iniciativa que visa ajudar os pequenos negócios locais neste momento delicado em que estamos vivendo. Em troca da divulgação, o anunciante nos repassa donativos que serão doados para uma instituição social. Vamos ver os produtos de hoje do nosso quadro Classificado Social. Queen of Peppers, diversos tipos de molhos de pimenta para dar aquele sabor especial na sua comida. Telefone para contato 61 981 28 69 16. Maricota Confeitaria. Você aí de casa pode saborear deliciosas cucas, bolachas, pães e bolos. Telefone para contato 61 984 24 3999. Doces Oriente, deliciosos doces artesanais como goiabada cascão, geleias de goiaba e morango, entre outros doces. Telefone para contato 61 981 77 1652. Ter o hábito de uma alimentação rica em nutrientes nos deixa mais saudáveis e dispostos, não é mesmo? E por esta razão, a merenda escolar tem um cardápio nutritivo. E o governo, para ajudar os produtores locais no escoamento da produção, compra deles esses alimentos por meio de programas específicos. Nesta semana, associações e cooperativas de produtores rurais estiveram no Palácio do Buriti para a assinatura de mais um contrato de vendas.
Vamos ver na reportagem. Frutas, legumes e verduras são alguns dos itens que compõem a merenda escolar. E para garantir que estudantes da rede pública do DF tenham esses alimentos mais frescos, o governo do Distrito Federal assinou nesta semana o contrato do Programa Nacional de Alimentação Escolar referente ao ano de 2020. Nós esperamos que o ano letivo recomece em agosto, tudo depende da pandemia. Os recursos já foram assinados e será outro chamamento público a partir da semana que vem, 10 dias. E esses recursos já estão à disposição para, assim que voltar às aulas, esses alimentos chegarem aos pratos dos alunos, um alimento de qualidade. Pelo contrato, foram destinados cerca de 20 milhões de reais para o PENAI. Irá beneficiar 17 entidades do setor agropecuário local, além de alunos matriculados nas escolas públicas do DF. Então são associações e cooperativas de produtores rurais, da agricultura familiar, do DF e também de vários municípios aqui. Ao redor dessas associações e cooperativas se reúnem centenas de agricultores, né? E são esses produtores que ao longo do ano se preparam, produzem para entregar para esse programa que é fantástico, porque são alimentos de qualidade que chegam às escolas rurais e às escolas urbanas. A grande novidade que tem nesse processo todo agora é a possibilidade, dado por uma lei federal, a possibilidade da gente comprar dos produtores, mesmo nessa época de suspensão das aulas, e colocar à disposição dos pais ou responsáveis dos alunos, mesmo com as aulas suspensas. Aos contemplados com o PENAI, que já carregam no peito o prazer em produzir para a sociedade, fica a felicidade em poder contribuir com a alimentação dos estudantes. Já estamos aqui desde 2016, contribuindo aqui com os nossos colegas, de cooperativa aqui no DF. Estamos contribuindo e a gente sente uma responsabilidade de trazer esse alimento com qualidade até os alunos, mas o agricultor também sente muita gratidão em poder produzir, saber que vai alimentar os alunos da rede de ensino aqui do Distrito Federal. A felicidade como produtora, que produz o hortifruti, que entrega, e também saber que as crianças de todo o Brasil, do Distrito Federal, estão sendo alimentadas com essa alimentação saudável. O governo do Distrito Federal informou que haverá um novo chamamento público em breve para contemplar mais entidades com o PENAI 2020. Confira agora a cotação da Ceasa de alguns produtos para esta semana. Veja só. Pepino, R$ 2,63. Melancia graúda, R$ 1,75. Berinjela, R$ 2,92. Abobrinha italiana, R$ 1,81. Cenoura, R$ 1,43. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Produzida totalmente nas terras do coração do Brasil, pela Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal Copandef. A farinha de trigo Buriti tem sabor e aroma inigualáveis, que são a expressão perfeita da qualidade que vai desde o plantio do trigo até a sua mesa. O moinho da farinha Buriti segue os mais rigorosos padrões de seleção e processamento. Tudo para oferecer uma farinha de trigo de excelência perfeita para massas, pães, tortas e doces. Experimente e comprove. Farinha de trigo Buriti, orgulho dos brasilienses, sabor de qualidade para a sua mesa. A Agropeças, há 38 anos ao lado do amigo produtor, revendedora exclusiva da Tatu Marquesana região, oferecendo sempre os melhores implementos, amplo estoque de peças, equipamentos, serviços e assistência técnica. Venha conhecer os últimos lançamentos e a nova linha de plantadeiras USAP. Inovação e tecnologia de ponta para a maior produtividade da sua lavoura. Agropeças, 2 lojas para melhor atender. Brasília, Ciasul, quadra 5C e em Formosa, na Avenida Brasília. A pandemia causada pelo novo coronavírus não só abalou o mundo em questões de saúde, mas também impactou diretamente na economia. O que mais temos visto é notícias de negócios sendo fechados e o desemprego aumentando. Mas, no agronegócio, setor que move a economia do Brasil, a situação tem sido bem diferente. O Produto Interno Bruto do agronegócio teve uma alta de 3,3% no primeiro trimestre de 2020 e foi o único setor da economia que apresentou números positivos. Destaque para soja, café, arroz e laranja.
Essas 4 atividades vão continuar ajudando o PIB. A expectativa é que a produção feche 2020 em alta. O arroz deve ter crescimento de 3,9%, o café 20% e a laranja 4,4%. Mesmo com dificuldades climáticas, a soja também ajudou para o bom resultado da agropecuária e deve chegar ao final do ano com aumento de 4,6% na produção. Agricultores e pecuaristas sabem que o cenário mundial ainda é instável, mas têm boas perspectivas para este ano e continuam investindo na lavoura, como a soja em Mato Grosso e o arroz em Santa Catarina. O arroz está num preço ótimo, histórico aqui na região, e a gente sabe que esse é o principal desafio, é vender bem para pagar as suas contas com menos produto. O agro ele anda com as suas próprias pernas, e independente de economia, independente de pandemia, eu acho que ele está num momento bom, porque o produtor aposta todo ano na sua propriedade, na sua lavoura. A questão da soja, as colheitas foram boas esse ano aqui na nossa região. Os produtores conseguiram sim umas boas produtividades, mas essa flutuação do câmbio, os produtores não estão podendo pegar esses grandes aumentos de preço. Mas é um bom alento, porque com a alta dos preços a gente consegue trabalhar melhor, com uma rentabilidade até melhor. Em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, a agropecuária cresceu 1,9%, enquanto o Produto Interno Bruto do Brasil teve queda de 0,3% por causa da pandemia do novo coronavírus. E esta redução só não foi maior justamente por causa dos bons números do agro, que devem se manter até o final de 2020. A gente mantém a expectativa de que para o ano o crescimento do PIB agropecuário vai ser de 2,5%. Então as nossas expectativas com relação à próxima safra estão otimistas, né, apesar dessa crise que o país está atravessando. E do agronegócio como um todo, que aí inclui dentro e fora da porteira a produção e a geração de renda, crescimento também entre 2,5% até um pouquinho mais positivo, de 2,5% a 3% em 2020. A desvalorização do real frente ao dólar e o aumento das exportações para a China depois que a situação da pandemia melhorou no país asiático também ajudaram no crescimento do PIB do agro. As exportações cresceram significativamente esse ano. A China, que é um grande parceiro comercial do Brasil, importou do Brasil, né? Ou seja, o Brasil exportou para a China entre janeiro e abril desse ano 26% a mais do que no mesmo período do ano passado. A gente observou pelos dados que janeiro e fevereiro a China estava ainda afetada lá bastante pela crise de saúde no país deles, né? Então eles reduziram um pouco as compras, mas em março e abril eles voltaram a comprar bastante e o Brasil, de produtos do agronegócio, só em março o crescimento para a China foi de 35% e só em abril de 55%. A peste suína africana na China e o impacto da Covid-19 no processamento de carne nos Estados Unidos têm mantido a demanda internacional por proteínas brasileiras, amenizando os efeitos negativos da queda no consumo doméstico, especialmente dos cortes nobres. No geral, a redução do consumo das famílias foi de 0,7% no primeiro trimestre. Mas a expectativa é de crescimento na produção de alimentos. Esse crescimento do PIB se transforma em renda das famílias, tá? Das famílias do interior. Então, no Brasil, nós temos 5.300 municípios aproximadamente. A grande parte desses municípios, o agronegócio é que puxa o crescimento nesses municípios. Então, quando você tem um ano onde há uma expansão de crescimento, então isso tem um reflexo direto na renda das famílias. Seguimos confiantes de que o agronegócio vai amenizar os impactos dessa crise que estamos vivendo em nosso país. Afinal de contas, o agro não pode parar. Quem mora em Brasília já é acostumado com as diferenças do Distrito Federal com relação aos outros estados brasileiros. Mas quem vem de fora estranha tudo por aqui.
Uma das razões é porque nós não temos municípios, e sim regiões administrativas que foram criadas em volta da capital federal para abrigar os trabalhadores que vieram construir Brasília e os núcleos rurais formados pelos pioneiros que vieram produzir alimentos. Por esta razão, as regiões são mais antigas do que a própria capital. A nossa equipe preparou uma brilhante reportagem sobre Braslândia, uma das mais antigas regiões administrativas e também vanguarda da agropecuária, que fez aniversário no último dia 5 de junho. Mário Beniche nos conta como é a produção de alimentos nos núcleos rurais e os desafios para quem produz e mora nessa região. Veja só. Braslândia, conhecida pela tradicional Festa do Morango, acaba de completar 87 anos. Além de ter uma bela paisagem natural, a cidade é responsável por 60% da água que abastece o DF e se destaca pela diversidade na produção agrícola. A história de Braslândia, da área rural de Braslândia, ela remonta à história da criação da nova capital de Brasília, né? Então foram criados polos rurais no Riacho Fundo, na Vargem Bonita e em Braslândia. Começou as estratégias iniciais do governo para desenvolver aquela região, começaram com a criação de canais de irrigação no INCRA, depois veio a barragem. Ao longo da sua história, Braslândia se consolidou como polo produtor de morango e goiaba, mas a sua produção agropecuária vai além das frutas. Em 2019, 60% da goiaba produzida em todo o DF saiu daqui. Tem também uma produção de hortaliças em geral, o alface é muito produzido com as folhosas, tem uma produção de tomate muito forte. Seu Shoji é um dos pioneiros na região. Chegou em 1977 e sentiu, na pele, os desafios para começar a produzir alimentos na região. No começo, realmente, a região não tinha nem energia, não tinha estrada, e asfalto mesmo era só no capital, né? Então, realmente, passamos várias dificuldades, principalmente a falta de energia foi um dos aspectos mais difíceis para nós. Apesar de já terem se passado mais de 40 anos da chegada do Sr. Shoji, produtores e população rural de Braslândia ainda convivem com alguns problemas daquela época. Uma das principais reivindicações e atuações da administração tem sido na manutenção das estradas, né? O escoamento da produção ela se torna muito dispendioso devido à precariedade das rodovias, né? E das vias rurais que não são pavimentadas e ano a ano se precisa fazer manutenções novas, né? Então, quando vem a chuva, a situação esburaca. Quando vem a poeira, também há necessidade de, pelo menos, fazer uma manutenção. A área rural de Braslândia é de aproximadamente 475 km² e abriga mais de 3.000 produtores que produzem grande parte dos alimentos que abastecem a capital e que precisam de assistência técnica. O que a administração em si tem feito pelos produtores, né? Nós temos desenvolvido parceria com esses produtores e tanto a situação da própria Emater, né, também tem sido uma parceira muito forte no sentido de dar, com o GDF de uma forma geral, de dar o suporte aos produtores para que eles possam desenvolver bem as suas atividades. Seu Shoji criou raízes em Braslândia e toda a sua experiência mostrou que é preciso estar antenado às tecnologias para ter sucesso no campo. Hoje o produtor rural não é mais aquele caipira do passado, né? Hoje, se você não tiver estudo, não tiver conhecimento, né? Não souber manejar um computador, você não consegue mais produzir, né? Senão você vai ficar inviável a sua produção. Você tem que usar todas as tecnologias hoje possíveis para poder aumentar a sua produção e poder ser rentável para você. Muito linda a história de Braslândia. Parabéns para todos os produtores rurais que perseveraram e se dedicam diariamente para abastecer o Distrito Federal com alimentos. O Tribuna Rural fica por aqui. Obrigada por estar conosco. E se você deseja ver aqui em nosso programa uma reportagem de algum assunto específico sobre o agro do nosso Planalto Central, envie a sua sugestão para o nosso e-mail contato@tribunarural.com.br. E para ver ou rever as nossas reportagens, acesse o nosso site. E o meu abraço de hoje vai para os moradores de Braslândia, que nos enchem de orgulho. Até domingo que vem.
Tchau, tchau, pessoal! Tribuna Rural. Oferecimento: Cicobi Planalto Central.